ar o programa Espaço Unisanta. Fique com a gente! Solidariedade. O Unisanta participa de campanha e entrega ovos de Páscoa ao Fundo Social de Santos. Superação. No Cá Entre Nós de hoje, uma entrevista com um atleta campeão na vida e nos tatames. E você vai ver também um pouco mais sobre a trajetória do ator Paul Walker, que morreu durante um acidente de carro. Com o objetivo de fazer uma Páscoa mais feliz para centenas de crianças, a direção da Unisanta entregou ovos de Páscoa para o Fundo Social de Solidariedade de Santos. A ação promovida pelo Fundo Social de Solidariedade acontece todos os anos. Tem o objetivo de presentear mais de 24 mil crianças de 120 entidades beneficentes cadastradas no órgão. A Unisanta participou da campanha. A reitora, doutora Silvia Teixeira, e a presidente da instituição, doutora Lúcia Furlani, entregaram os ovos para a assessora técnica do Fundo Social. A gente fica muito contente de, principalmente, fazer esse trabalho, porque a gente sente assim meio que uma pessoa que faz a ponte, né, entre as instituições que têm essa condição de fazer a doação e realmente as pessoas que precisam. Então, no Fundo Social, a gente está sempre assim pedindo para quem pode ajudar e passando para quem está precisando. Nesse tipo de ação, quem ganha são as crianças e as entidades cadastradas. Nada melhor que você entregar o ovo na mão da criança, ver aquele sorriso, né? Isso é muito gratificante. Ele é santista e começou a lutar taekwondo aos 8 anos. Superou uma doença grave e se manteve no esporte até se tornar um campeão. No Cá Entre Nós de hoje, vamos conversar com Leonardo Moraes. Comecei como uma criança hiperativa, né? Sempre fui de brincar muito, sempre muito hiperativo, até que a minha mãe resolveu me colocar alguma modalidade esportiva. Experimentei de tudo, de futebol, basquete, judô, boxe, tudo que você imagina eu fiz. Mas aí quando eu fiz o taekwondo pela primeira vez, eu já gostei de cara, o meu professor viu que eu levava jeito e desde então não parei mais. Eu ganhei meu primeiro título na faixa branca, eu era faixa branca ainda bem iniciante, mas eu já lutei numa categoria acima, que é faixa amarela, que é a segunda faixa, né? E aí as vitórias foi vindo em sequência, fui treinando, fui indo, mas no começo eu nunca tive uma obrigação, nunca coloquei isso como uma pressão de ser campeão, nem nada, nem os meus pais também nunca me impressionaram. Foi acontecendo naturalmente. No esporte marcial você tem que ser muito disciplinado, então eu sempre fui muito disciplinado. Então, em relação a treinamentos, a passar de faixa e tudo, eu nunca tive muita dificuldade. Lógico que é um processo que requer treinamento, requer dedicação, principalmente para você pegar a faixa preta, né? Hoje eu sou faixa preta segundo Dan, já tenho aí já 5, 6 anos de faixa preta e já estou nessa rotina aí diária. Fiz aula de judô, de jiu-jitsu, de karatê, enfim, de boxe e tal. O judô e o jiu-jitsu é mais uma coisa de contato, mais agarrado e tal, já não é muito minha praia. Então o taekwondo ele veio por essa diversidade de chutes, de movimentos, de técnicas, pela mobilidade das pernas, de chutar e tudo. Então veio mais por causa disso mesmo. Como atleta, você pode passar experiências de ser disciplinado, porque para ser atleta você tem que ser disciplinado. Para ser atleta você tem que se alimentar bem, então você acaba passando para a criança a importância de se alimentar bem, de ser uma criança disciplinada. Uma experiência também que o atleta pode passar também é a perseverança, de você nunca desistir, né? Porque nem sempre o atleta ele é campeão na primeira. Às vezes tem atleta que ele perde para quê? Para ele ser testado mesmo, para ver se é isso que ele quer. E aí depois vem a vitória, vem toda a parte boa, né? Mas em relação a ser atleta, você tem muitos pontos positivos, muitos aspectos que você pode oferecer para a criança. Não só para a criança, né? Para uma série de pessoas. O meu currículo ele é bem extenso para a minha idade, né? Ele é bem longo. Mas isso é fruto de muito treinamento e muita dedicação.
Bom, eu já fui tetracampeão paulista, eu já fui campeão do Super Paulistão, fui campeão brasileiro juvenil, vice-campeão da Copa do Brasil e do Brasileiro Sub-21. Eu já fui vice-campeão dos Jogos Abertos, já fui campeão da seletiva para o Pan-Americano Juvenil, já fui bicampeão do Brasil Open, bicampeão do Brasil Games, que são eventos nacionais de grande porte, que vem muitos atletas. Os principais títulos foram esses. E também a liderança do ranking. Eu já estou 3 anos como líder do ranking nacional e 4 anos como líder do ranking estadual. Isso aí é uma grande vitória, né, para o atleta. Existem pessoas que não gostam de ser patriotas. Então, assim, eu sou muito patriota. Se tem alguém patriota, o maior patriota do país, ele só empata comigo, ele não passa. Porque eu sou muito patriota, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, enfim, de vestir o agasalho da seleção brasileira. Esse é o meu sonho, na verdade. Eu tenho um sonho de poder ir numa Olimpíada, no Campeonato Mundial e subir um hino nacional, sabe? Eu sempre tive esse sonho. Porém, a má administração do país, ela faz com que você veja os outros países com outros olhos. Então, vamos supor, os Estados Unidos, ele tem uma estrutura de base nas modalidades que é fora do comum. Na escola mesmo, ele já tem essas estruturas. O Canadá é um país também que é muito forte no incentivo. Os países orientais são muito fortes nesse sentido de incentivo ao esporte. Então, assim, o país, para mim, dos sonhos é o Brasil. Eu vou continuar aqui, quero continuar aqui. Enfim, eu quero que o Brasil melhore para o esporte brasileiro. Porque no Brasil tem muito talento, só que esses talentos eles precisam de incentivo. Eu acho que falta muito. Você vê, o Brasil, ele realmente é o país do futebol, isso está introduzido na nossa cultura, não tem como tirar do brasileiro o futebol. E assim como a gente tem a cultura do futebol na parte esportiva, os outros países têm outras culturas nas suas respectivas modalidades. Mas eu acho que o investimento no futebol, ele é muito absurdo. Porém, eu acho que os nossos governantes, enfim, quem cuida da parte administrativa, eles têm que ver que nas outras modalidades existem tantos outros talentos quanto no futebol. E as outras modalidades precisam ser muito mais bem aproveitadas e muito mais bem investidas financeiramente. Por quê? Porque a gente está aí perto de uma Olimpíada, os Jogos Olímpicos do Rio 2016. Então, se você pegar, a maioria das modalidades não tem estrutura adequada, não tem equipamentos adequados, não tem salário adequado para os atletas. E você vê, são atletas que são jovens, são talentosos, que têm um potencial para ser medalhista olímpico, só que eles acabam ficando de mãos atadas, porque não tem um investimento correto. Então eu acho assim, que falta muito incentivo no Brasil nesse ponto, muito incentivo. O esporte, ele te tira do caminho errado, ele te tira das ruas, te tira do mundo das drogas, enfim, da criminalidade, tudo isso aí. Além de que, o esporte ele te ajuda fisicamente, porque praticar esporte é saudável, vai fazer bem para o seu corpo, para o seu organismo, e também vai fazer bem para a sua vida. Por quê? Porque você vai passar a ter um objetivo. Se você pega uma criança, coloca ela no esporte e leva ela para uma competição, vamos supor, ela vai querer ganhar, porque todo mundo quer ganhar. Então, a partir desse querer ganhar, é onde ela acaba gerando um objetivo para ela. Então, quando a criança ela começa a ter esse senso de objetivo, de disciplina, de ter que fazer uma coisa para poder ganhar outra, que é, vamos supor, para você ser campeão, você precisa treinar. Então, a prática esportiva para a criança, lógico, de forma adequada, de acordo com a faixa etária, ela é muito importante. Só tem a ajudar a criança. Paul William Walker nasceu na Califórnia. Sempre teve muito talento para a vida artística. Desde pequeno participava de comerciais de TV. Aos 2 anos de idade se tornou modelo e aos 8 conseguiu seu primeiro papel como ator. Aos 13 anos ele estrelou 2 filmes, a comédia Um Monstro no Armário e o drama Anjo de Vidro.
Após fazer pequenos papéis em séries de pouco sucesso, o autor conseguiu grandes destaques em A Vida em Preto e Branco. What's all the commotion? Who's that? I didn't think you'd want to come here until we've been pinned for a little while. You can pin me anytime you want to. Or maybe I should just pin you. E Ela é Demais. Eleni. Look, you don't trust me, and I respect that. But just look at it this way. I didn't ask anyone else on the chance that I'd come here tonight and you'd say yes. I mean, that's got to count for something, right? You don't even have to change if you don't want to. Mas sem dúvida, Paul ficou conhecido em 2001 interpretando o personagem Brian O'Connor em Velozes e Furiosos. O filme teve 6 edições. Paul participou de 4, roteiros cheios de ação e adrenalina. Nice car. What's the retail on one of those? More than you can afford, pal. Ferrari. Smoke. No quinto filme da franquia, Velozes e Furiosos 5 Operação Rio, gravado na Cidade Maravilhosa, Paul Walker veio ao país e levou os fãs ao delírio. It's a stealth mission. We'll be in and out before they even know we were there. We're talking about breaking into a police station. This is crazy. This is $100 million. You say what? I am down. Mas no dia 30 de novembro de 2013, Paul Walker sofreu um grave acidente de carro em Santa Clarita, na Califórnia, e morreu aos 40 anos. O ator já havia gravado cenas para o 7º filme da série e tinha outros trabalhos encaminhados. No local do acidente, vários fãs fizeram homenagens para que a história do ídolo não seja esquecida. Acabou, mas amanhã tem muito mais. Nosso encontro está marcado para 1 da tarde. Tchau!